CBN Cuiabá. Oito horas e 19 minutos, só lembrando aí o nosso ouvinte CBN Cuiabá, que você participa conosco aqui a qualquer tempo, manda tua mensagem pelo 659-9803-5580. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre segurança pública, sobre alguns assuntos que estão sempre por meio aqui, né, em meio ao nosso debate, né, Igor Tags por aqui. E para isso a gente convidou e ele aceitou aqui o nosso chamado coordenador da Unidade de Operações Especiais da Polícia. Vai mudar, né, doutor, o nome, é isso? Vai passar a ser gerência ou é gerência hoje? Doutor Frederico Murta, delegado de polícia, é o nosso convidado dessa manhã. Explica aí essa mudança. Bom dia, Camila. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Na verdade, hoje se chama Gerência de Operações Especiais e com as alterações agora estruturais da polícia vai passar a se chamar Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, a CORE. É uma tendência de padronização das nomenclaturas das polícias civis de todo o Brasil e a tendência é que nos próximos meses passe a se chamar Coordenadoria de Recursos Especiais. Tá aí, explicação feita por aqui, doutor. A gente queria começar aqui o nosso bate-papo falando a respeito de um assunto que a nossa audiência sempre comenta aqui também. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar o governador Mauro Mendes no início desse mês para falar um pouco, né, de vários assuntos, mas esse foi um tema bastante comentado por aqui, que é aquela questão do veto, né, às cantinas dentro das unidades penitenciárias aqui de Mato Grosso. Uma medida foi aprovada pela Assembleia, o governador vetou esse trecho e é um assunto que volta a ser debatido assim que os deputados voltarem, né, do recesso parlamentar. E a gente queria ouvir, né, do senhor a sua experiência, como é que o senhor está acompanhando também esse assunto, quais são os prós e contras, enfim, fica à vontade para trazer esse debate aí para nossa audiência. Então, Camila, a gente tem acompanhado essa discussão, esse debate, né? Eu já fico feliz por estar havendo um debate. Eu acho que isso é importante. A sociedade está participando, dessa vez os parlamentares e ali a Assembleia entraram no debate, e eu acho que o debate sempre faz com que nós tomemos decisões mais acertadas. Eu penso que a posição do governador é acertada. Eu trabalho já com crime organizado já há alguns anos e a gente acompanha, faz um monitoramento constante ali das organizações e também, por consequência, do sistema prisional. E o sistema prisional, todo mundo sabe que é um grande problema e a gente tem que minimizar os riscos de falhas e controlar mais os presos. E, de certa forma, a existência de mercadinhos, como sempre aconteceu ali, de maneira quase não fiscalizada, com muita liberalidade ali de ação, favorece a entrada de objetos, a entrada de aparelhos celulares. Então, essa mudança aí, houve uma mudança de secretaria, né, recente, até um colega nosso que assumiu, o doutor Vitor, muito competente, inclusive, e ele tem tomado medidas ali no intuito de fiscalizar e dificultar ainda mais as ações nesse sentido. Então, as medidas que têm sido tomadas para limitar o acesso ali, o objetivo é esse, é limitar e manter um controle mais firme e mais rígido ali daquelas pessoas que estão cumprindo pena. Perfeito. Igor, Pedro, fiquem à vontade. Delegado, ainda sobre essa questão do mercadinho, foi apurado, há algum indício de que as facções tinham algum tipo de controle desses mercadinhos nos presídios, deles também, dessas vendas, as facções tinham algum lucro? Tem alguma coisa nesse sentido, delegado? Pedro, hoje eu não atuo, né, nas unidades de investigação, hoje eu coordeno a unidade de operações especiais, a gente participa mais da parte operacional, auxilia nas deflagrações das operações da Polícia Civil, mas eu trabalhei um bom tempo ali fazendo esse monitoramento, né, tanto pela Gerência de Combate ao Crime Organizado e também pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que funciona junto com a Polícia Federal. E no decorrer de várias investigações, sempre ficava evidenciado ali a participação dos presos no controle de acesso dessas mercadorias. Então, participavam desde a entrada de materiais por parte dos familiares, como também sistemas de revendas internas. Então, assim, aumenta ali, fica uma grande quantidade de circulação de materiais ali que nem sempre são necessários e facilitam, tornam-se uma forma de mercância interna ali que não há necessidade. A ideia é restringir e fornecer aos presos ali aquilo que eles precisam para sobreviver. Cadeia não é lugar de conforto. Quem quer ter conforto tem que ficar fora da cadeia. Então, o Estado tem que fornecer tudo o que é necessário para eles se manterem,
objetos de higiene, de alimentação, ali, de maneira saudável, de maneira necessária ali, né? Todos somos seres humanos, precisam de cuidados, mas se o cara quer ter conforto, ele não tem que ser preso, ele tem que ficar do lado de fora da cadeia. Igor, doutor, tem um debate bastante significativo na comunidade, não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil todo, com relação a esse tema, né? Ao enfrentamento à criminalidade, mas também uma flexibilização por parte de alguns setores. A gente vê o próprio governo federal buscando mecanismos de enfraquecer as forças de segurança e, ao mesmo tempo, flexibilizar a humanização do tratamento daquilo que eles acham que é importante, que é a reeducação do detento. O que falta para esse debate, na sua opinião, como operador de segurança pública, como especialista nessa área, ser um debate menos político e mais profissional? No meu ponto de vista, a segurança pública é um assunto profissional e menos político. Toda vez que a política entra em assuntos que são profissionais, de pessoas que estudaram, que veem na prática como esse dia a dia funciona, acaba que atrapalhando. Na sua avaliação, o que falta para esse debate ele ser menos político e mais técnico, mais profissional? Perfeito, Igor. Acho que a sua análise ela foi muito pontual e certeira. O que falta é exatamente profissionalismo. O debate ele vai sempre ocorrer em todas as esferas, inclusive na esfera política. O que eu sinto que falta, como exemplo que você deu agora dessas diretrizes que foram emitidas recentemente pelo governo federal, é profissionalismo. Falta a pessoa que está com a caneta na mão, que toma a decisão, entender do negócio, saber do que está falando. E muitas vezes o político, a pessoa que está lá, não entende, mas ela tem que ser pelo menos bem assessorada. Uma pessoa que nunca trabalhou na rua, que não conhece o serviço policial, que não encara o que está acontecendo nas ruas, é muito difícil para ela entender. Então ela toma decisões, ela estabelece medidas ali de algo que ela não conhece. É a mesma coisa de você me colocar para cuidar da pasta da saúde. Eu não tenho conhecimento, eu não sei o que fazer. Como é que eu vou tomar decisões? Como é que eu vou coordenar um grupo de profissionais de uma área que eu não entendo? Então faltam decisões e escolhas técnicas. Escolher pessoas que saibam do que está fazendo, que entendem do negócio para tomar decisões. Esse caso do governo federal ficou muito nítido, um gasto de energia enorme em algo que não é o problema do Brasil. Eu sempre falo muito sobre isso, a polícia ela já é muito fiscalizada, a gente tem vários mecanismos de controle da polícia. A polícia precisa de ser fiscalizada como todos os órgãos precisam de ser fiscalizados, mas para isso existem já os instrumentos. E a população, se você olhar todos os jornais e acompanhar as notícias, conversar com as pessoas estão sofrendo com a violência, estão sofrendo porque estão presas em suas casas, não podem sair, elas estão sofrendo com isso. Não vai ser colocando uma câmera no policial, não vai ser falando para o policial quando que ele pode ou não atirar que você vai resolver isso. Então a gente vê uma concentração de energia num campo que não é o grande problema hoje do Brasil. A gente ainda quer falar mais em relação a esse assunto das câmeras, doutor, mas só ainda voltando a essa questão dos presídios, dentro disso que o Igor falou, né, que precisa ser um debate um pouco mais técnico, nós temos aqui um posicionamento e nós temos acompanhado também do desembargador Orlando Perry, né, que ele é supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo aqui de Mato Grosso. E ele defende a manutenção dessas cantinas, ele admite que talvez esses mercadinhos estejam sendo, no momento, mal administrados, mas que eles poderiam ser gerenciados por chamados conselhos das comunidades e evitar essa espécie de comércios paralelos, toda essa situação que o senhor já pontuou aqui. Até pela experiência do senhor também, acredita que isso seria viável ou é algo que talvez fuja um pouco do controle dessas autoridades aqui, desses conselhos, enfim? Faz sentido também o apontamento que o desembargador tem, né? Claro, a visão dele é do senhor, mas queria que o senhor comentasse também esse ponto. Não, perfeito. Eu entendo e respeito o posicionamento do desembargador Orlando Perry, mas eu não concordo e eu penso de maneira diferente. Meu posicionamento é muito firme nesse sentido. Tudo que você facilita, que você amplia a possibilidade de alguma ilicitude ocorrer, você tem que limitar. Então, se o Estado está fornecendo, está dando condições de manutenção dos presos, não está faltando nada ali de básico, não há por que se falar em qualquer tipo de comercialização lá dentro. Vai ser organizado por determinada associação, por conselhos. Não interessa. Eu acho que não há necessidade de criar subterfúgios para que ocorram possibilidades. Acho que a gente tem que limitar. A gente sofre muito com o crime organizado, é muito dinheiro envolvido, é muita influência. Então eu penso que quanto menos opções, quanto menos escapes eles tiverem, mais fácil vai ser de manter o controle e manter a tranquilidade dentro e fora do sistema carcerário.
8h30, a rede já nos chama, Pedro Panoc? A gente precisa fazer um intervalo obrigatório, doutor Frederico, por conta aí do repórter CBN. A gente vai acompanhar as principais informações do país e do mundo e daqui a pouquinho a gente está de volta por aqui. Credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento 35 e Ariel, sobretudo confiança. Oito horas e 37 minutos, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, dia 31 de janeiro. A gente está recebendo nessa manhã aqui o delegado de polícia, Dr. Frederico Murta, ele que é coordenador da Gerência de Operações Especiais da Polícia. A gente segue comentando aqui alguns assuntos, né, que a nossa audiência sempre participa aqui conosco. Falamos ali no primeiro bloco sobre essa questão do veto, né, do governador em relação à existência dos chamados mercadinhos, das cantinas dentro das unidades penitenciárias de Mato Grosso. Um veto que volta, né, Igor, agora para a Assembleia Legislativa para saber, né, se os deputados vão manter esse veto e, portanto, proibir o funcionamento dessas unidades ou se esse veto será derrubado e aí abrindo possibilidade para isso ser discutido mais adiante, inclusive na Justiça. Mas a gente segue aqui com a nossa pauta. Mais cedo o Igor Tax falou aí sobre um decreto recente do governo federal também. Não sei se você quer tratar desse assunto. Tem a questão das fardas, aliás, das câmeras nas fardas dos militares. Fica à vontade, Igor, para seguir aí. Eu vou tratar desse assunto com relação às câmeras de uma maneira que, utilizando argumentos de ambas as partes dessa discussão, Camila, um debate aqui com o doutor. Um dos principais argumentos utilizados para aqueles que defendem é que lá nos Estados Unidos utiliza. O senhor está sempre lá nos Estados Unidos, é capacitado lá, dá treinamento lá, pelo que acompanha nas suas redes sociais. Me parece que existe na gênese dessa discussão uma diferença muito grande da atuação. No Brasil, existe uma pré-definição conceitual por parte do poder público que a polícia é má, porque as forças de segurança são uma coisa ruim, e a penalidade também é grande. Nos Estados Unidos, pelo menos que eu percebo, existe uma tranquilidade das forças de segurança utilizarem câmeras, porque existe uma autonomia muito maior e não tem um conceito de que a atuação das forças de segurança é prejudicial à sociedade. Ao contrário. Do ponto de vista até filosófico, por que existe aqui no Brasil, no seu ponto de vista, essa coisa de que a polícia é ruim, a polícia é má, e lá nos Estados Unidos, que o senhor sempre frequenta, não, aqui as pessoas sabem que a polícia está aqui para proteger, está aqui para cuidar. E, essencialmente falando, no Brasil também é assim. Existe, de alguma maneira, uma doutrinação, ou houve em algum momento uma doutrinação para dizer que as forças de segurança, e aí polícia militar, polícia civil, enfim, nos Estados Unidos esse conceito é diferente, tem polícia municipal, enfim. Onde é que está essa divergência? Porque ao analisar esse conceito inicial, vai por terra o argumento de que lá pode e aqui não pode, pelo menos no meu ponto de vista. Igor, essa sua observação ela é muito, muito precisa, né? Essa diferenciação ela é muito evidente mesmo, né? Quando a gente faz uma observação aqui e nos Estados Unidos. Eu acredito que seja algo de cunho histórico mesmo, alguma coisa... Eu não vou saber te responder com precisão se foi algo ali desde colonização ou alguma coisa no período histórico, mas de fato é uma diferenciação muito evidente. E sem dúvida alguma ela reflete sim na questão de aplicação ou não, de uso ou não de câmeras, porque a diferenciação, a visão que a população tem dos policiais lá é completamente diferente. Embora exerçamos as mesmas funções, é como se fossem profissões distintas. Me permita, não só da população, acho que mas principalmente das autoridades judiciais, políticas, né? Quando chega um policial na frente de um juiz, ele está no mesmo nível até do que o juiz. Eu vejo isso muito evidente. E assim, às vezes, eu nem diria no mesmo nível, mas é um grau de respeito, sabe? É o respeito pela figura,
pela instituição e a representatividade que aquela pessoa exerce perante a instituição dele. E isso não é só no dia a dia, tá? Você observa em desenhos infantis. Não sei quem aí está nos ouvindo, tem desenhos infantis norte-americanos que são traduzidos, né? Quando a gente assiste, você vê ali a criança na escola, vestindo de polícia, falando. A mensagem que passa para a criança é de que o policial é uma pessoa que está ali para protegê-lo. O policial é a pessoa que está do lado dela. Aqui, às vezes, o pai cresce, a criança cresce ali e o pai fala, cuidado que não vou chamar a polícia. Então, assim, até nessas brincadeiras culturais ali, a gente vai vendo uma diferença de tratamento. Eu ouso a dizer, aí é uma coisa da minha cabeça, que pode ter alguma ligação ali com a questão de um paralelo entre forças de segurança e militarismo, porque os Estados Unidos sempre esteve inserido em conflitos, né, em cenários de guerras. Sim, ali, historicamente. Então, eles sempre são vistos militares como alguém que está ali para proteger o território, para proteger a nação. Então, eu acredito que essa associação torne ainda maior essa diferença. Mas, sem dúvida alguma, essa diferença ela vai ser brutal ali na hora de definir uma aplicação ou não de uma medida como a câmera de segurança. Eu acho que isso faz toda a diferença, sim. Obrigado. E com relação a essa questão da câmera em si, doutor, queria que o senhor conversasse também com a nossa audiência. Tem muita gente perguntando aqui, o Matheus Assunção, o Bruno Henrique também, o Adriano está passando por aqui perguntando para que o senhor fale um pouco, né, da visão do senhor em relação a isso. O Igor trouxe aqui alguns detalhes recentemente, uma mudança parece que está tendo lá em São Paulo, né, até em razão de uma reação ali da população por situações pontuais que aconteceram por lá, uma cobertura também da imprensa mais forte em relação algumas ações policiais lá naquele estado. O senhor percebe que esse é um caminho que em algum momento vai chegar aqui em Mato Grosso, essa questão das câmeras? Já tivemos um debate um pouco mais forte no passado, agora deu uma quietada nesse assunto, mas volta e meia também isso está aí sendo debatido, né, pela sociedade, pelos políticos em geral. Qual que é a visão do senhor em relação a isso? Eu penso, Camila, que se vivêssemos em um mundo ideal, em um plano ideal, as câmeras teriam exatamente a função que todo mundo alega. A câmera vai proteger o policial. Se vivêssemos no mundo ideal. Mas nós vivemos muito longe de um mundo ideal. Essa análise ali do Igor, ela tem total importância nisso, e as recentes posicionamentos do governo federal aí demonstram também que a gente está num caminho muito longe disso acontecer. E você hoje colocar a câmera na farda de um policial é você aumentar muito a chance dele de morrer na rua. É aumentar muito a chance dele de responder um procedimento sem ele ter feito nada de errado. O direito, ele é interpretativo. Nós temos decisões judiciais aí em vários cenários, em vários vieses diferentes de um mesmo dispositivo legal. Então, o direito ele é interpretativo muitas vezes. E quem vai cuidar das imagens dessa câmera? Quem vai analisar? Como vai ser analisado? A gente vê absurdos acontecendo aí no universo jurídico. E o policial ele está ali naquele momento que ele tem que ter uma tomada de decisão imediata. O policial nós tivemos uma situação de confronto ontem com as nossas equipes, graças a Deus correu tudo bem. Infelizmente o resultado não era o resultado que nós buscamos, houve uma morte por intervenção de policial do estado, mas todos os policiais estão bem, então é isso que a gente preocupa. Então, isso é todo dia, nós estamos na rua todo dia, a polícia militar está na rua toda hora, e o policial ele tem poucos segundos para tomar a decisão, não dá tempo dele pensar demais. Já imaginou se ele estivesse sendo filmado do jeito que as coisas andam, ele ter que parar e pensar se aquela arma ali vai disparar ou não, se o cara tá ou não com o dedo no gatilho, o policial não tem esse tempo. Aí ele vai, vamos supor, congela aquele momento. Ele vai ser analisado depois. Quem vai analisar essa imagem? Como se fosse um VAR. Quem vai analisar? O juiz vai considerar que o cara tá com a arma em mão. É uma ameaça ou não é uma ameaça? É muita loucura, né? Se a gente for parar para pensar. Mas sabemos que isso acontece. Sim. Então é como se jogasse o futebol, desculpe te interromper, é como se fosse um jogo de futebol e tivesse o VAR só para um lado. Um time chama o VAR quando quer, o outro time não. Vale tudo e quem viu, viu, quem não viu. Então é muito difícil, é muito complicado, é uma insegurança jurídica muito grande que o policial vive no Brasil hoje. Então tem vários outros aspectos, questão de custo, questão de quem vai analisar, experiências já feitas fora do Brasil, que as instituições, que os estados recuaram do uso. Então assim, repito, se vivêssemos num mundo ideal,
eu seria favorável. Do jeito que é hoje, eu sou contra. Até o Adriano, desculpa interromper, Igor, mas o Adriano tá destacando aqui que nos Estados Unidos eles usam câmera nas fardas. É isso mesmo, doutor? E aí ele questiona aqui, por que lá dá certo e por que aqui não daria? Eu não conheço o Adriano, eu agradeço a participação, mas eu sugiro ele dar uma estudada, porque não é muito bem assim. Os Estados Unidos tem 50 estados, cada estado tem sua legislação, são 17 mil polícias. São 17 mil instituições policiais. Então, ali dentro desse universo de 17 mil, você vai ter instituições que usam, instituições que não usam. E os estudos são realizados de maneira mundial. E esse é um dos temas que é muito debatido e muito estudado, porque, como você bem disse, tem argumentos para os dois lados. Eu cito 2 exemplos que foram realizados, de estudos grandes realizados nos Estados Unidos. Em Washington, eles aplicaram, colocaram as câmeras em uma parte dos policiais e analisaram os resultados durante um período. O custo foi altíssimo e não teve nenhuma alteração na questão criminal nem de reclamações com relação às ações policiais, que era o grande problema lá que eles testaram. Em Milwaukee foi a mesma coisa. Eles colocaram as câmeras num grupo de teste, o custo foi altíssimo, não teve nenhuma alteração, só que eles observaram uma mudança. Houve uma diminuição considerável do número de abordagens. Porque o policial, por se sentir numa situação de vulnerabilidade, ele deixou de abordar situações que antigamente ele fazia. Então ele via alguém que na cabeça dele estava infundada a suspeita, ele realizava a abordagem. Hoje ele pensa, aquele indivíduo está infundada a suspeita? Depende. Para mim é fundada a suspeita, para você não é. Depois isso aqui vai ser analisado, o juiz vai entender que ele nem era fundada a suspeita, quer saber? Eu não vou sair do meu carro não, vou ficar aqui. Então, é isso que eu falo às vezes, a população às vezes não entende, por conta dessa visão negativa que tem da polícia, que é cultural, pensa que a negativa do uso de câmeras é para esconder ou acobertar algum tipo de ilícito. Não, esses erros, eles são exceção. A gente está pensando no macro. Se você fizer isso, um primeiro efeito que você vai ter de maneira muito clara vai ser a redução do número de ações, do número de apreensões por autopreservação dos policiais. O que incomoda parte da sociedade com relação a esse debate, e na verdade assim, o próprio debate em si ele é fora de contexto, porque primeiro que em Mato Grosso esse assunto está superado, não existe um projeto de lei, não está em discussão na Assembleia, não vai para aprovação do governador, esse assunto já foi arquivado e aqui em Mato Grosso, pelo menos nos próximos anos, esse assunto não vai prosperar. Dito isso, do ponto de vista da abordagem desse assunto nacional, me parece que é uma estratégia do debatedor pró-câmera que a culpa ou o problema da criminalidade do Brasil tem a ver com a atuação das forças de segurança. Ninguém está debatendo, por exemplo, nacionalmente, o que fazer para impedir a logística do tráfico de drogas, o que fazer para aumentar o efetivo das forças de segurança, o que fazer para aumentar a capacitação, o que fazer para melhorar os equipamentos, o que fazer para organizar, por exemplo, a questão da fronteira seca do Brasil, que é um assunto nacional, mas os estados aqui cuidam. Não é estranho, na sua opinião, doutor, que tenhamos tantos debates importantes na segurança pública, nacionalmente falando, do que a atuação militar, da questão das forças de segurança, da atuação da Polícia Civil, da Polícia Federal, enfim? Isso aí, Igor, é a representatividade daquilo que você trouxe lá no início da entrevista. É você politizar assuntos que deveriam estar sendo debatidos de forma técnica. Se você for analisar a causa dos problemas, você vai verificar que não é a ação policial. Não é a ação, não é violência, não é a suposta letalidade policial que está causando a sensação de insegurança nas pessoas na rua. A gente sabe que não é isso. Mas aí é uma abordagem política, uma narrativa política que concentra em um problema específico, porque a segurança ela lida com o reflexo de vários problemas e não é um cenário bom. Então, as ocorrências que terminam com intervenção policial não é um cenário bom. Ninguém gosta, ninguém está satisfeito. E aí pegam esse resultado, que é um resultado que ele é advindo de vários outros problemas e canalizam isso como se fosse problema. E não há como, não tem justificativa, não há fundamento nenhum para você concentrar os problemas do Brasil na atividade policial. Ontem tivemos uma apreensão, não sei se vocês viram, tivemos uma apreensão de 11 fuzis no Rio de Janeiro.
Eu até fiz um vídeo sobre isso ontem. Eu pesquisei algumas informações a mais que eu só soube hoje de manhã que tornam ainda mais estarrecedor. A PF apreendeu 11 fuzis com 2 indivíduos. Um desses indivíduos que estava com os 11 fuzis, ele foi preso dia 13 agora de janeiro. Ele tinha sido preso com 30 quilos de droga. Ele foi preso com 30 quilos, foi solto na audiência de custódia. 13 dias depois ele foi preso de novo, transportando 11 fuzis. A PRF prendeu, soltou, a PF prendeu agora de novo. O problema está na atuação policial, está faltando polícia, está faltando enfrentamento da polícia. Então, assim, concentrar a energia no que realmente tem que ser concentrado e sempre buscar soluções de maneira técnica. Eu acho que esse é o caminho. Na sua visão, doutor, tem que mudar essa questão da audiência de custódia? A gente sabe que é um ato do direito processual penal, né? E por vezes o juiz faz ali uma primeira análise e acontece muito de nessa primeira situação acabar liberando aquele indivíduo. Eu vi a sua crítica, gostaria que o senhor explanasse um pouquinho mais porque o senhor teceu aquela crítica em relação à audiência de custódia. A crítica, ela nem é com relação à audiência de custódia em si, Pedro, mas forma... aquele episódio, né, que aconteceu lá mas aquele episódio a gente vê isso muito, Camila. É exatamente isso. É como a audiência de custódia tem sido utilizada. A gente sabe que o sistema carcerário custa muito para o Estado. Então, para muitos governadores, em muitos estados, fica mais barato soltar o preso, soltar o cara que foi preso, colocar uma tornozeleira eletrônica nele, devolver ele para a rua, do que investir em aumentar a unidade prisional para poder recebê-lo de maneira digna, né? Então, a minha crítica é a forma como vem sido utilizado. Eu fiz uma crítica recente sobre a audiência de custódia e ontem teve esse fato que eu acabei de narrar. Então, não é um fato isolado, não é um ou outro juiz, não é só o Poder Judiciário, é todo mundo. Eu penso que todos os entes, todos os poderes têm que caminhar na mesma direção. Senão, não adianta mudar a legislação, não adianta nada. Todo mundo tem que caminhar na mesma direção, porque algumas decisões, elas são subjetivas. Então, a gente vai ter sempre pessoas que pensam diferentes. É assim, tem que ser assim. Isso é interessante para que a democracia permaneça, né? Mas a gente precisa de algumas coisas serem observadas e tem que ser levado ao público também, porque só mostram erros da polícia, só mostram deficiências que são apontadas como se fossem resultados de falhas da polícia, e tem todo um arcabouço aí de fatores e personagens que são tão responsáveis quanto a polícia por isso. E doutor, ainda aproveitando esse assunto que a gente está tratando aqui, você que está sintonizando agora, o delegado de polícia, doutor Frederico Murta, conversa conosco nessa manhã sobre alguns temas mais polêmicos ali em relação à segurança pública. Uma outra pauta também que a gente sempre coloca em debate por aqui é essa questão do avanço, né, das facções criminosas aqui em Mato Grosso. Pela experiência do senhor, é algo que de fato está fugindo ao controle do Estado? A gente conversa, né, com diversas autoridades aqui, o próprio governador, secretário de segurança, fala-se muito de investimentos em tecnologia, em novas unidades, né, equipando todo o sistema de segurança aqui do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, concursos, né, embora tenham algumas críticas em relação ao chamamento de novos servidores, essas pessoas vêm sendo convocadas ali, e ainda assim a gente tem ali diversos crimes estarrecedores que estão acontecendo aqui. Fala-se muito das facções, e esse debate ficou muito forte no período eleitoral, facções na política. Ontem a gente teve uma informação do GAECO também em relação a esse sentido, facções criminosas investindo em candidatos, e ao mesmo tempo vai para aquele caminho do que o Igor falou. Parece que a população sente uma segurança ao lado dessas facções e uma crítica em relação à polícia. Como é que está esse cenário aqui no Estado? Como é que o senhor tem acompanhado também todo esse movimento? E de fato, parece que é isso, enxugar gelo mesmo? Camilo, o avanço das organizações criminosas a nível nacional é claro, evidente, não dá para negar. Isso é nacional. São quase 80 organizações criminosas catalogadas no Brasil. Tudo isso? São quase 80. Oficialmente catalogadas, né? Então, é um crescimento que existe a nível nacional, mas eu diria que em Mato Grosso nós estamos num nível bem mais tranquilo, digamos assim, comparando ao cenário de outros estados. Não estou dizendo que não temos problemas, claramente temos, trabalhamos diretamente com isso, mas é um problema a nível nacional. Mas temos locais em situações muito mais difíceis, como Bahia, por exemplo, Rio de Janeiro, nem se fala, né? E
Só que tá tudo ligado, não dá pra gente fechar os olhos e falar, vamos cuidar de Mato Grosso. O Rio de Janeiro, por exemplo, que eu falo muito do Rio, e as pessoas falam, você fala tanto do Rio, você não mora no Rio, mas o Rio tá diretamente ligado ao que a gente passa aqui quando a gente tá falando de organizações criminosas. Os nossos líderes têm ligações, têm conexões com os caras do Rio. Quando um cara foge daqui, que ele está sendo identificado, que ele está sendo procurado... É para lá que ele vai. É para lá que ele vai e é lá que ele fica com liberdade de ação, é lá que ele faz negócio, é lá que ele toma decisões que afetam diretamente o nosso trabalho aqui. Então, se a gente for analisar o país como um todo, estamos sim enfrentando um crescimento muito considerável. E aí eu volto a que a gente estava conversando com o Igor aqui. Daí a maior necessidade de focar energia no que precisa. Se o governo federal se preocupasse em auxiliar os estados a se auto-organizarem, se concentrasse energia em auxiliar a polícia do Rio de Janeiro a combater, a conter ali o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nós teríamos outro cenário. Então, o avanço ele existe sim, mas aqui em Mato Grosso eu diria que nós estamos num cenário bem mais controlado do que outras unidades da federação. Esse concentrar energias, doutor, exatamente em que tipo de ação? São mudanças na legislação? Passa por que aspectos na visão do senhor? Eu acho que a mudança ela tem que ser drástica, tem que ser uma mudança de enrijecimento de legislação, a gente precisa trabalhar para revisar esses sistemas, o nosso sistema de persecução penal, ele é defasado, a gente precisa fazer com que as penas não só sejam altas, mas sejam de fato cumpridas, a gente vê pessoas progredindo muito rápido aí, e às vezes progredindo de maneira equivocada por conta da falta de espaço nas unidades prisionais, as audiências de custódia sendo utilizadas como forma de desencarceramento. Então, tudo isso passa pela participação ativa do Estado, investimento em pessoal, investimento em capacitação, investimento em tecnologia. Então, se todos os entes não concentrarem, não focarem esforços no mesmo sentido, vai ficando cada vez mais difícil da gente conter esse avanço. Igor, tem mais algum detalhe aí? Fique à vontade. Tem sim. Com relação a treinamento, às vezes as pessoas não sabem, doutor, o policial quando vai para a rua, ele tem ali um número de horas bastante significativo de treinamento. Como é que no caso específico de operações especiais, a capacitação do profissional para ele chegar na rua para executar uma operação? Eu falo com um pouco mais de propriedade da nossa unidade, né, que nós somos a unidade tática da Polícia Civil. Os nossos policiais, as nossas equipes, elas têm 3 funções principais: treinar, dar treinamento para outros policiais civis e participar de operações. Então, a gente divide a nossa escala de trabalho nessas 3 funções. Então, ou o policial está participando de alguma operação, ou ele está dando algum tipo de curso na nossa CADEPOL ou para as outras unidades, ou ele está treinando. Então, na nossa unidade, a gente consegue focar bastante no treinamento, porque o nosso emprego, o nosso acionamento são para casos de risco, são situações mais sensíveis. Então, os nossos policiais, quando vão para uma ocorrência, eles não têm muita possibilidade de erro, porque a gente sabe que o erro ali, uma titubeou no momento da ação, pode custar a nossa vida. Então, os nossos policiais são altamente treinados para emprego nesse tipo de ocorrência. Então, a gente foca a divisão do nosso tempo nessas 3 funções. Então, se o policial ele não está numa operação e ele não está dando treinamento, pode saber que ele está treinando de forma treinamento físico ou técnico. Obrigado. Pedro Panoc, 9 horas agora, tá na hora de fazer uma pausa? Tem mais alguns questionamentos dos ouvintes chegando, vou pedir pro doutor ficar só mais uns minutinhos aqui conosco para que a gente possa responder, mas daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, já a gente tá de volta. 7 minutos já de volta aqui na CBN Cuiabá, agradecendo já a companhia do delegado de polícia, doutor Frederico Murta, que nos fez companhia aqui nessa manhã, pedi para ele aguardar só mais uns minutinhos, tem uma série de assuntos que a gente ainda queria tratar aqui, mas o tempo corre contra a gente aqui, mas obrigada, doutor, pela companhia. Só um último questionamento aqui da nossa audiência, em torno daquilo que a gente falava aí nos blocos anteriores, perguntando a opinião do senhor sobre transformar em crime hediondo a participação de criminosos em facções. O senhor acha que esse seria um caminho também, antes da gente finalizar o nosso bate-papo? Eu penso que existem vários caminhos e a alteração legislativa de alguns tipos de crime é uma delas. Só que eu trago uma provocação ainda mais, que eu penso ser mais relevante que essa ainda. Na minha leitura, os atos que nós temos visto no Brasil recentemente, principalmente o cenário do Rio de Janeiro, aquele fato que aconteceu em Mato Grosso agora, do incêndio, isso, em qualquer outro lugar do mundo, coisas bem menos graves que essa são considerados atos de terrorismo.
Então, eu penso que nós vivemos hoje um enfrentamento a organizações terroristas, o que a gente chama de narcoterrorismo. São terroristas que vivem do tráfico de drogas. Então, eu penso que precisamos, sim, de uma reforma legislativa muito grande, principalmente no sistema de persecução penal, de controle e funcionamento das penas, mas eu poderia citar aqui várias alterações. Mas eu ainda penso que é um novo olhar sobre os fatos que estão acontecendo para tentarmos enquadrar isso aí como ato de terrorismo no futuro, poderia ser um caminho interessante. Mandar um alô pro Alexandre Ramos, que tá aqui na nossa audiência, falou uma sugestão aqui, Pedro, que é pra gente começar o jornal 7h30, diz que 8 horas tá muito tarde. Vamos ver se a rede faz essa liberação. A Lígia Assunção também tá parabenizando aqui pela entrevista com o Dr. Frederico Murta, delegado de extrema competência e profissionalismo, professor Cádio passou por aqui, professor Luciano também mandando um alô pra nossa audiência, Jonas Pardinho, Jamison, tá nos acompanhando de Sergipe, seu Heraldo Duarte também, muita gente aqui na nossa sintonia. Doutor, queria que o senhor ficasse à vontade para se despedir aí da nossa audiência, volte mais vezes. Igor Tax, o Pedro também gostam, né, desse assunto da segurança, tem muita coisa pra gente tratar por aqui. Só uma curiosidade aleatória, o senhor ficou com inveja do Gabigol ontem, doutor? Tá preparado? É atleticano, não é? Sou. Pois é, e aí, Gabigol ontem fez hat-trick, é assim que fala, Pedro Panotti? Mas Gabigol tá jogando onde mesmo? Vai dar trabalho, não vai jogando não? onde, Cruzeiro, não vai dar trabalho não? Eu esqueci que o Cruzeiro tinha voltado pra Que Série A. isso? Fiquei muito tempo sem ouvir falar do Cruzeiro. Ficou muito Desculpa tempo, minha né? desatualização. Não tá com medo do Gabigol, do Cruzeiro? Gabigol, Cruzeiro tá Dudu, bem, doutor. quem mais? Foi um monte de gente pra lá. Pela minha observação pelo clube, você já imagina o tanto que eu tô com medo do Gabigol. Tá bom, né? vai aprontar pra cima do Galo. Diz que é o maior de Minas, né? Não sei se é mesmo, vamos ver. Fortes emoções no Campeonato Brasileiro também, mas no Campeonato Mineiro a gente segue acompanhando. Obrigada, doutor, fica à vontade para se despedir. Eu que agradeço, Camilo, obrigado pelo carinho, obrigado, Igor, Pedro, obrigado aí pelo convite, agradeço a cada um que esteve acompanhando aí conosco. Estou sempre à disposição aqui, aproveitando para lhe dar os parabéns aqui ao vivo, muitos doutor. anos de vida, muitas felicidades. Amém. E quem estiver ouvindo aí, aproveita para me seguir nas redes sociais aí, @Fred Murta no Instagram, a gente está sempre debatendo alguns assuntos ali, trazendo alguns posicionamentos aí que a gente não vê toda hora, tá bom? Obrigado a todos.